Naírla, pode começar. Bom dia, meu nome é Naírla, trabalho no Hemocentro de Quixadá, sou farmacêutica, trabalho no laboratório de imunematologia. Hoje iremos apresentar um caso de discussão de casos complexos de imunematologia, onde iremos abordar um caso de uma paciente com anemia hemolítica autoimune. Nosso caso clínico, paciente, MBSS, sexo feminino. Na época, ela tinha 8 meses. Ela veio por meio da solicitação para transfusão de concentrados de hemácia no dia 18 de 8 de 2019. Ela veio através do Hospital Maternidade, que nós temos no município, onde a RT constatava como diagnóstico inicial anemia grave. E alguns dos exames que continham na RT era hemoglobina de 2,8 gramas por decilitro e o hematócrito 8%. Em relação um pouco ao histórico dessa paciente, essa paciente ela não possuía histórico de transfusão no SBS naquele período e também a família informou que ela nunca havia sido transfundida. Posteriormente, ela foi transferida para um hospital secundário em Fortaleza, onde foi diagnosticado anemia hemolítica autoimune. Essa paciente, ela passou tanto no nosso hemocentro de Quixadá, como passou também no hemocentro de Fortaleza, na qual foram realizados testes aqui e testes lá, onde a gente pôde obter acesso dos testes, tanto realizados aqui como realizados lá, para poder formar nossa apresentação. Em relação aos testes realizados, um dos testes foi o ABO, onde a metodologia utilizada foi a de tubo, onde na prova direta observamos uma aglutinação da hemácia do paciente com soro anti-B. Aí podemos dizer que essa paciente é B, pois na prova reversa vai confirmar se essa paciente é B, sim ou não, ocorreu uma aglutinação da hemácia 1, A1 na verdade, e podemos dizer que essa paciente é B. Em relação ao RHD, ocorreu uma aglutinação da hemácia da paciente com o soro anti-D, dizendo que o RHD dessa paciente é positivo. Então, nossa paciente tem, na verdade, o ABO B positivo. Também foi realizada a pesquisa de anticorpo irregular, na qual foi utilizada a metodologia de gel, onde a PAI 1 e 2 foi positiva, 3 mais cada, e posteriormente, em Fortaleza, foi realizado a PAI em tubo, onde observamos uma PAI 1 e 2 em tubo negativa. Como a PAI foi positiva, foi realizado um painel na metodologia de gel para tentar identificar qual anticorpo que estaria provocando essa reação. Podemos observar, tanto no painel em lis como no painel em zima, todas as hemácias reativas, inclusive o autocontrole. Em relação ao teste de antiglobulina humana direto, o TAD foi positivo, 4+. Podemos dizer que existe algum anticorpo presente na superfície daquela hemácia. Aí foi realizado a cartela monoespecífica IgG mais C3D, com o intuito de tentar identificar de qual classe seria esse anticorpo. Só que nós observamos praticamente uma positividade em quase toda a cartela, onde ficou negativa apenas na C3C e no controle. Como eu disse anteriormente, como a gente teve acesso ao estudo que foi realizado em Fortaleza, a gente pôde observar que, com o passar do tempo do estudo dessa paciente, o TAD continuava positivo e a cartela monoespecífica da paciente tinha mudado um pouco, onde ocorreu apenas positividade na IgG e na C3D. Então, a fenotipagem.
Primeiramente, foi realizado fenotipagem apenas para RH e QEL, no nosso hemocentro, devido à quantidade de amostra que veio, que era muito pouca. Aí, em relação à fenotipagem RH e QEL, ela possui como fenótipos negativos. É grande, C pequeno em QEL, e posteriormente Fortaleza, foi realizada a fenotipagem do sistema Kibler, JK negativo e JKB positivo. Foi realizado também um ELO-ATO, com o intuito de tentar desprender esse anticorpo para que ele possa ser identificado. Porém, quando se realizou o ELO-ATO, as hemácias do painel ainda continuaram tudo reativa com a mesma intensidade. Só ficou negativa a última lavagem, que era comprovando que o nosso procedimento realizado foi eficaz. Em relação aos resultados que nós obtivemos na identificação de anticorpo no soroplasma, ela ficou como anticorpo não identificado e autoanticorpo, sendo que nos casos de anemia hemolítica autoimune, em algumas situações, o anticorpo pode ficar não identificado, devido ao grande potencial de reatividade desses anticorpos. Em relação ao fungo direto, foi positivo. O ELO-ATO também foi positivo em todas as células e foram realizados estudos, tanto no laboratório de Quixadá como no laboratório de Fortaleza. Agora eu vou tentar falar um pouco sobre a anemia hemolítica autoimune. A hemolítica autoimune é uma condição clínica incomum que não se é esperado, onde os anticorpos de um indivíduo eles vão atacar a superfície das células dos seus eritrócitos, onde eles vão provocar a destruição ou quebra dessas células através da ativação do sistema complemento ou sistema retículo endotelial. Em relação à classificação e característica da anemia hemolítica autoimune, ela pode ser classificada de acordo com a sua origem, em primária ou secundária. Primária ou idiopática é quando não existe uma origem específica para aquela anemia hemolítica autoimune, ou seja, não possui uma doença base que possa explicar o que esteja provocando a anemia hemolítica autoimune. E secundária é quando possui uma doença base que eu posso tentar relacionar à anemia hemolítica autoimune. E a anemia hemolítica autoimune, ela também pode ser classificada de acordo com a reatividade do anticorpo, em quente ou fria. A anemia hemolítica autoimune a quente, geralmente, é daqueles anticorpos que são reativos a 37 graus Celsius, principalmente o IgG, onde ela também pode ser primária ou secundária. Primária é quando não existe uma origem ou doença básica, a gente pode estar associando ao possível reconhecimento da doença. E secundária, ela pode estar associada a linfomas, a leucemia linfóide crônica e lúpus eritematoso. E a anemia hemolítica a frio, ou síndrome da aglutinina a frio, geralmente são anticorpos que reagem melhor, possuem melhor reatividade a menos 37 graus Celsius, principalmente a 4 graus Celsius. Geralmente, eles são da classe IgM. Ela também pode ter sua origem idiopática ou secundária. No caso da secundária, ela pode estar associada a doenças não malignas e a doenças malignas. No caso de doenças não malignas, pode ser infecção, pneumonia por micoplasma, mononucleose infecciosa, entre outras infecções. Relacionadas às doenças malignas, principalmente as doenças linfofloriperativas. E existe a hemoglobinúria paradoxal frio. Geralmente é um tipo de anemia hemolítica autoimune que se conhece, na verdade, o anticorpo responsável que esteja ocasionando aquela reação, que é a autohemolisina bifásica, que geralmente ela é mais reativa em pacientes no frio e também ela consegue ativar o sistema complemento. Ela também pode ser primária e secundária.
Secundária, ela pode ser originada devido a sífilis, infecções virais. E existe a anemia hemolítica mista, que é uma combinação da anemia hemolítica quente com a anemia hemolítica fria, combinação de anticorpos. E existe a anemia hemolítica atípica, que é diferente do que é o esperado, que é a anemia hemolítica autoimune com teste de antiglobulina negativo, e a anemia hemolítica quente, que pode ser ocasionada por anticorpos da classe IgM ou IgA, geralmente são aqueles anticorpos que possuem amplitude térmica, que eles tanto podem reagir ao frio como ao quente. E existe aquela anemia hemolítica induzida por drogas, por medicamentos, e existe aquela anemia hemolítica induzida por aloanticorpos, que são anticorpos que não pertencem ao meu paciente, que acabam desenvolvendo anemia hemolítica. O diagnóstico pode ser clínico ou laboratorial. O diagnóstico clínico depende muito da quantidade de anticorpos envolvidos e também sua reatividade. Geralmente a anemia é de moderada a grave e a sintomatologia mais comum é dispneia, fadiga, palpitações de cefaleia e ao exame físico pode observar icterícia, palidez e aumento do baço. Em relação aos exames laboratoriais, pode-se realizar hemograma com contagem de plaquetas. Geralmente a hemoglobina dá baixa, as plaquetas ou dão valores normais ou valores altos. Quando as plaquetas elas dão um valor diminuído, pode-se pensar ou tentar pensar em síndrome de Evans. Em relação ao teste de Cumbres direto, é positivo. E existem alguns testes para comprovação dessa hemólise, que são a contagem de reticulócitos e a desidrogenase láctea, que é HDL. Geralmente os resultados estão aumentados. E existem os níveis séricos de aptoglobulina, que geralmente é diminuído. Para poder ser constatado a hemólise, é necessário que um desses testes dê alterado, sendo que um desses testes mais sensível é a aptoglobulina. E também existe a identificação do anticorpo ligado à superfície da hemácia, tentar identificar qual anticorpo que pode estar ocasionando essa anemia hemolítica. É da classe IgM ou da classe IgG, por exemplo. E existe a pesquisa de autocrioaglutinina, que geralmente ela é positiva nos casos de anemia hemolítica autoimune a frio. O tratamento é bastante variado, mas tem como principal objetivo tentar diminuir o grau de hemólise, e aqui são alguns tipos de tratamentos que podem ser realizados. No caso da anemia hemolítica secundária, é tentar identificar e tratar a doença base. Com isso, você pode tentar reverter o quadro de anemia hemolítica autoimune quando se descobre a doença, quando trata. A suspensão de fármacos, no caso da anemia hemolítica induzida por drogas. A suplementação com ácido fólico, com o intuito de tentar aumentar a produção de eritrócitos e tentar prevenir a deficiência de vitamina B12. Existe também o anticorpo monoclonal anti-CD20, rituximab, onde geralmente ele diminui a produção de células B e, consequentemente, vai diminuir a produção de anticorpos. Corticosteroides, imunossupressores e agentes citotóxicos, geralmente eles auxiliam na diminuição desses anticorpos. E existe a esplenectomia, que é a retirada do baço, no caso daqueles pacientes que exigem, não respondem, na verdade, aos tratamentos convencionais com corticosteroides, ou que é aqueles pacientes que querem fazer uso da medicação por um tempo prolongado. E existe a proteção contra o frio, porque nas anemias hemolíticas autoimunes a frio, geralmente as condições de frio, elas vão interferir nas manifestações clínicas, podendo piorar o quadro do paciente. E existe a plasmaférese, geralmente ela é utilizada
na retirada de anticorpos da classe IgM, com o intuito também de diminuir a hemólise. Só que para a realização da plasmaférese é necessário alguns cuidados especiais, como um ambiente aquecido e também o aquecimento do sangue no período extracorpóreo. Essas são as nossas referências e obrigado. Bom dia, excelente, Naírla. Vamos só voltar para os estudos imunomatológicos, por favor, para a gente comentar um pouquinho. Então, esse é um quadro bem atípico, né? Porque a gente não costuma ver isso em crianças com menos de 1 ano. Foi uma criança que chamou bastante atenção, chegou relativamente estável, apesar de uma hemoglobina baixa, e judiou um pouquinho da gente, porque onde ela estava não tinha suporte, precisou ser transferida para Fortaleza, então a gente tentou dar um suporte para essa transferência, enquanto não começavam o melhor tratamento para ela, né? E é uma criança que não teve interferência do autoanticorpo no ABO, então a gente vê claramente que conseguiu aglutinar direitinho, o controle RH negativo também, então pelo menos no ABO a gente não teve interferência, e era um anticorpo, apesar de a gente ver no TAD monoespecífico um pouquinho mais para frente, que tinha componente IgM, também não tinha interferência na PAI em tubo, né? Mas a PAI em gel, que acaba detectando tanto o depósito de complemento quanto IgG, né, nessa ligação antígeno-anticorpo, deu positividade 3 cruzes nas duas hemácias, levando à necessidade, então, da realização do painel. Naírla, bota um pouquinho para frente, por favor. E aqui é o nosso painel, a gente aqui no Hemose faz habitualmente painel em NIS e painel com hemácia tratada com papaina, em todos os casos de PAI positiva. Nós sabemos que isso não é uma rotina em todo lugar do Brasil, mas é uma rotina que me deixa um pouco mais segura, porque de vez em quando a gente se depara com um anticorpo clinicamente significante reagindo só em enzima. E é um painel que a gente sempre vai colocar no nosso autocontrole, que nada mais é do que a hemácia do paciente com soro ou plasma dele, para ver se tem aglutinação. Lembrando que o autocontrole deve ser feito em cada metodologia que eu faço o painel. Então, eu fiz em NIS, eu tenho que ter um autocontrole em NIS. Eu fiz em enzima, eu tenho que ter um autocontrole em enzima. Fiz em tubo, eu preciso de um autocontrole em tubo. Então, eu não posso fazer autocontrole em uma das fases e achar que está ok, né? Então, a gente faz autocontrole em tudo. Esse caso especificamente, eu acho que não foi feito a ala de sorção, né? A gente tem essa rotina de fazer a ala de sorção em todo o painel totalmente positivo, mas existe inclusive um artigo do PETS de alguns anos atrás, um artigo excelente sobre manejo de anemia hemolítica autoimune laboratorial, e ele fala que a gente pode pular a parte da ala de sorção em crianças que eu tenho certeza que nunca engravidaram, né? E que não foram expostas nunca a alguma transfusão, que era o caso dessa criança. Ela nunca foi internada, ela nasceu, já foi de alta, então a gente tinha certeza absoluta que ela nunca tinha recebido transfusão. Se algum dia nos depararmos com algum paciente que tenha ficado, por exemplo, internado durante o período neonatal, a gente já não vai poder fazer isso, né? Então, a gente vai considerar que talvez ele tenha sido transfundido, e por mais que o risco de imunização no período neonatal seja praticamente inexistente, a gente vai ter que, sim, fazer todo o processo para excluir o halo anticorpo, que a gente faz geralmente com a ala de sorção. Naírla, passa um pouquinho mais para frente, por favor. Toda vez que eu tenho um painel todo positivo, eu faço o autocontrole e eu faço também o TAD. O TAD poliespecífico é capaz de detectar IgG e complemento, ou complemento. Então, quando o TAD poliespecífico é positivo, eu não consigo ter certeza do que está reagindo, né? Então, eu vou para a cartela monoespecífica, que vai me ajudar a fazer meus testes e vai ajudar o médico a tomar a conduta adequada em relação ao tratamento desse paciente. E, infelizmente, foi um TAD monoespecífico bem feio, né, Naírla? Positivou IgG, IgA, IgM, C3D. Eu não me sinto muito confortável com um TAD monoespecífico assim. Eu sempre tenho a impressão que os pacientes não vão responder como deveriam, né? Apesar de a gente já saber que o PAI em tubo é negativo, então provavelmente o componente frio, apesar de eu conseguir ver que ele existe, é um componente não importante, né?
mas ele tem de toda forma IgG, IgA, IgM, C3D, para judiar um pouquinho, né, nossa esperança de um tratamento com resposta adequada. Pode botar para frente, Nairna. E a gente tenta sempre fenotipar após cloroquina nesses casos, né? Lembrando que a cloroquina dissocia apenas IgG. Então, o meu C3D ele vai continuar pregadinho na hemácia. Então, se eu precisar, se eu realmente conseguir fazer a cloroquina nesse paciente, eu vou testar depois com reagente monoespecífico apenas para IgG, porque eu não tiro o C3D da membrana eritrocitária depois que eu faço cloroquina. Então, eu vou usar uma cartela ou um soro que detecta apenas IgG para avaliar como que ficou meu TAD pós-cloroquina. Eu não posso, de forma alguma, fazer com uma cartela poliespecífica, porque eu não vou estar conseguindo dissociar o complemento, então ele vai continuar positivo, às vezes 3, 4 cruzes, e se eu for fazer na cartela adequada, que é a cartela IgG, eu posso até ver um TAD que negativou, ou um TAD que baixou a intensidade para eu conseguir usar o bloqueio para fenotipar. O caso dele não foi fácil assim, né? Então, a gente não conseguiu fenotipar com segurança, continuou com uma aglutinação forte no controle, mas a gente tem aqui no Ceará alguns reagentes em tubo. E esses reagentes de fenotipagem em tubo são exatamente o pulo do gato, né? A Emily falava muito isso em Ribeirão Preto e eu gostava muito dessa história do pulo do gato. Então, eu tenho um anticorpo que está reagindo com tudo, que o gel é mais sensível, e aí eu pego uma metodologia menos sensível para tentar ver menos aquele autoanticorpo que está atrapalhando minha vida e fazer essa fenotipagem pelo menos parcial. E a fenotipagem parcial que a gente faz aqui é para RH e KID. Não tem problema não ter um reagente de Kell, se eu não conseguir fenotipar, porque eu vou considerar que a Kell é negativa, isso é fácil respeitar, mas eu enxergando o RH ser grande, ser pequeno, é grande, é pequeno, e o KID, eu já tenho um excelente caminho para seguir. Então, a partir disso, eu já consigo definir o que eu vou fazer. Então, essa a gente começa, então, cloroquina, cartela para fenotipagem, não conseguiu, vai para o tubo, e geralmente no tubo a gente tem a resposta para qual concentrado de hemácia separar para o paciente. Pode ir um pouquinho para frente, Nairna. E aqui o eluato, na verdade, no contexto da anemia hemolítica autoimune, é principalmente para a gente confirmar que existe um autoanticorpo real, não seria alguma coisa relacionada à droga, né? Pode ser que de vez em quando a gente encontre no eluato algum autoanticorpo com especificidade definida, assim como poderia acontecer no painel, mas geralmente são autoanticorpos que reagem com tudo. A maior parte dos autoanticorpos são anticorpos contra antígenos de alta frequência do sistema RH. Então, a gente vai ver reagindo com tudo e mais um pouco. E sempre lembrar, sempre que eu fizer o eluato, eu tenho que fazer também a avaliação da última lavagem. Por quê? Porque às vezes o que eu estou vendo no eluato é simplesmente um anticorpo que eu não consegui tirar totalmente na lavagem e que está livre no plasma. Então, essa última lavagem é obrigatória antes de fazer o eluato, para eu ter certeza que o eluato eu estou vendo que estava ligado à hemácia e não anticorpo livre. E toda a avaliação da última lavagem tem que ser negativa. Se for positivo, meu eluato não é válido, porque provavelmente eu estou vendo que está livre no plasma. Pode passar, Nairna. Então, ele ficou, na verdade, como um autoanticorpo, né? Não precisa ter esse anticorpo não identificado, porque é um autoanticorpo, então a gente, inclusive, precisa mexer nesse laudo, né? Com o TAD positivo, eluato positivo em todas as hemácias. Esse menino, na verdade, respondeu inicialmente a corticoide, voltou a cair hemoglobina, então é um paciente que tem judiado da gente de vez em quando aqui no CEIB, no Hospital Infantil de Fortaleza, porque de vez em quando ele recai da anemia hemolítica autoimune. E ele tem que ser investigado, inclusive geneticamente, por que ele tem um quadro tão precoce de uma doença autoimune tão importante, né? Então, ele precisa realmente ser visto de uma forma diferenciada. Tem mais alguma coisa pela frente, Nairna? Não, acho que não. É o último, né? E você fez uma revisão excelente sobre anemia hemolítica autoimune. Eu acho que todo mundo conseguiu revisar todos os conceitos, né, que a gente precisava sobre
quais são as anemias hemolíticas autoimunes, como que a gente faz o diagnóstico, como que a gente trabalha, então, depois com esses pacientes. E lembrando que o laboratório de imunohematologia é fundamental para ajudar o médico nesse desafio de tratar anemia hemolítica autoimune. O médico não pode simplesmente considerar que o TAD é positivo sem saber a classe da imunoglobulina, né? E, particularmente, nós temos essa importância em relação à melhor bolsa para transfundir, né? Não é isso que a gente quer no final das contas? É saber qual é o melhor concentrado de hemácia que eu vou dar numa situação em que o paciente não pode mais esperar o tratamento fazer efeito. E de vez em quando a gente tem que tomar essa decisão, sim, de transfundir às cegas, bolsa incompatível, porque a gravidade do doente é muito maior do que qualquer risco que ele possa ter relacionado àquela transfusão. E aquela frasezinha que eu aprendi com a minha chefe, que está aqui escutando essa aula, mas que eu repito sempre, que é fundamental a gente ter isso na nossa cabeça. O ótimo é inimigo do bom. Certo, gente? Criança está morrendo, ela não vai morrer por falta de sangue. Eu não tenho fenotipagem estendida, eu vou liberar com parcial. Eu não tenho com a parcial, eu vou liberar com ABO-RH. Eu não tenho ABO-RH, eu vou liberar o O negativo. Mas é importante que o paciente não vá a óbito esperando a bolsa perfeita. E lembrando que a bolsa perfeita, nesse contexto, nunca vai aparecer, porque praticamente 100% das bolsas testadas vão ser incompatíveis. Então, esse é um conceito que eu tento sempre trazer para os laboratórios de imunohematologia e principalmente para a equipe médica. Frequentemente, eu ouço o médico falando que vai esperar a gente encontrar a bolsa compatível. Essa bolsa compatível nunca vai aparecer. E o que vai definir se eu vou transfundir ou não aquele paciente, no caso esse bebê, é a clínica dele. Ele tem condições de esperar o tratamento fazer efeito ou ele está instável a ponto de precisar ser transfundido agora. Então, nesses casos, deixa a bolsa já no hospital, não é para ficar a bolsa dentro do hemocentro, porque a piora pode ser muito rápida. E, às vezes, a demora do transporte, simplesmente de um lugar para outro, pode atrasar a transfusão e colocar a vida do paciente em risco. Então, é muito importante que a gente saiba esses conceitos. E tem muita gente hoje de fora que eu queria que dessem palpite como é que anda a avaliação imunohematológica dos pacientes de vocês. Quem que conta? Eu vi aqui que tem uma pessoa do Emoce, o Flávio. Flávio é Emoce ou Emoce, igual o Ceará? Oi, desculpa, sei lá, é Mozi, Sergipe. Emozi, né? Eu nunca sei como é que fala. Então, tá bom. E aí, vocês fazem cloroquina? Usam a técnica de bloqueio? Como que funciona aí, Flávio? Vocês têm um TAD monoespecífico? Usamos o TAD específico. A técnica que vocês usaram aí, a gente usa também. Nos casos mesmo de encontrar bolsas, muito difícil encontrar bolsas muito compatíveis, 100% compatíveis. Então, a gente pede autorização do médico para pegar menos incompatível. E aí libera. A gente libera mais pela menos incompatível. Pronto. Eu queria fazer um comentário sobre isso, Flávio. É essencial que todo laboratório de imunohematologia faça adsorções, né? Então, a gente faz autoadsorção quando eu tiver um TAD que consiga tirar, eu consiga trabalhar com ele no pré-transfusional, quando meu paciente não tenha tido transfusão nos últimos 3 meses, né? Ou e também quando eu tenho hemácia suficiente para fazer a autoadsorção. Às vezes a hemoglobina é tão baixa que eu não consigo trabalhar com essa hemácia para poder fazer a adsorção. Se eu não conseguir, eu faço aula de adsorção. É muito importante que essa questão da compatibilidade só seja avaliada quando eu faço as adsorções, né? Então, é melhor a gente nem enxergar se está uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, e trabalhar com o teste, o CH mais adequado, né? E aí, no caso, o mais compatível em termos de fenotipagem e aquele que respeita os anticorpos. Muito mais do que a aglutinação, né? Porque às vezes eu posso ter um CH com uma cruz de aglutinação que vai causar uma hemólise grave, porque além do alto anticorpo, o paciente tinha um anti-QDA e a bolsa QDA positiva, né?
e eu posso ter uma aglutinação mais forte, porque aquele autoanticorpo está direcionado a alguma outra coisa que estou reagindo na minha hemácia, e aí eu vou acabar tendo uma segurança maior na hora de transfundir. Então, eu sempre falo para os meninos, se a gente tiver que escolher um teste para a gente fazer num paciente, eu escolho a fenotipagem, porque a fenotipagem geralmente é mais rápido que as adsorções, e eu consigo ter muito mais segurança do que eu estou fazendo quando eu tenho a fenotipagem em mãos, né? E sempre pensar em trabalhar esses reagentes em tubo. Eu não sei se... e aí é um reagente que é um reagente que não vai para a fase de antiglobulina humana, então não adianta reagente em tubo que eu tenho que levar a fase de antiglobulina humana, porque ele vai continuar dando problema, né? E aí eu vou trabalhar com esses reagentes quando eu não consigo fazer a fenotipagem na cartela, o que não é uma coisa tão rara, né? De vez em quando a gente precisa fazer, mas é uma coisa que permite que a gente trabalhe com um pouquinho mais de segurança na hora que eu vou transfundir um paciente com anemia hemolítica autoimune. Carol, como que é a rotina de vocês aí no EMEPAR? Bom dia. Bom dia. A gente também utiliza a cloroquina, a gente faz também bloqueio, às vezes a gente faz até 3, 4 bloqueios, assim, insiste bastante. Também temos o cartão monoespecífico. E a gente tem, assim, acho que é uma coisa cultural nossa, a gente faz pouco autoabsorção e aloabsorção. A gente está tentando inserir isso mais na nossa rotina, assim. Acaba sendo uma coisa mais, às vezes falta amostra, não vai muito atrás disso, assim. Mas a gente está procurando fazer mais. Aqui a gente faz muita dissorção, né? Então, na verdade, é uma técnica descrita já há muitas décadas que eu acho que dá mais segurança para a gente no processo, né? Quantos e quantos anticorpos que a gente descobre que a gente não imaginava quando faz uma dissorção. Eu me lembro a dissorção que a gente fez no Hemoce, há muitos anos atrás, que era um paciente com uma suspeita de anemia hemolítica autoimune, mas não tinha muita certeza porque tinha transfusões recentes. E no final das contas, ela era uma A positivo e apareceu na dissorção um anti-D. Até hoje eu não sei se é um anti-D auto-anticorpo por conta dessas transfusões recentes ou um halo-anticorpo. E aí, na verdade, assim, eu acho que foi o momento em que a gente convenceu o laboratório que a dissorção é fundamental, né? Porque não dava para a gente ficar sem enxergar um anti-D e a única forma que a gente enxergar ia ser realmente ali na dissorção. E a partir disso também, que eu comentei na última aula, a gente não trabalha com a dissorção nunca com o fenótipo do paciente. A gente sempre trabalha com as 3 hemácias, uma R1, R1, outra R2, R2, outra RR, exatamente por conta das variantes. Então, imagine se eu tivesse trabalhado com uma hemácia com fenótipo RH igual ao do paciente, ia perder o anti-D, né? E de vez em quando a gente vê uns casos assim, um anti pequeno, que na verdade é um anti-HRB, que a gente ia perder na dissorção, que ia perder se não fizesse a dissorção. Então, a gente trabalha muito com a dissorção, mas a gente trabalha 100% das vezes com as 3 hemácias, R1, R1, R2, R2 e RR, pensando sempre nesses casos, mesmo se eu souber o fenótipo do paciente. A gente não faz fenótipo específico do paciente, essa dissorção. E eu acho que é um ensinamento que vale para todo mundo, porque é difícil a gente depois falar, eu deveria ter feito de forma diferente, né? E é isso, Carol, é tentar mesmo, ao máximo, cloroquina, fazer bloqueio, tentar fenotipar, mas a gente ainda tem um detalhe que às vezes eu não consigo nem fenotipar porque tem transfusão recente, né? Então, lembrar nesses casos com transfusão recente, o que eu posso estar diante de mim, na verdade, é um halo anticorpo contra antígeno de alta frequência. Então, muito cuidado nesses casos, gente. Se eu tiver um paciente com transfusão nos últimos 3 meses, painel todo positivo, autocontrole positivo, pode ser um sangue raro, pode não ser uma anemia hemolítica autoimune. Então, muito cuidado na hora de chamar de autoanticorpo, porque eu não posso chamar se eu tiver transfusão recente. Pode ser um halo anticorpo ligado à hemácia do doador que eu estou vendo ali na hora que eu estou fazendo meu autocontrole e meu TAD, né? Quem mais está aqui para contar para mim a rotina? Eu vi de fora. Quem mais? Houston saiu. Acho que ele não ficou até o final, mas
Alguém mais, gente, quer comentar alguma coisa da rotina de vocês? Doutora Denise, queria fazer uma pergunta. Claro, Carol. Nas aloabsorções, vocês tratam as hemácias com os ZAP também ou só nas alto? Pronto. Geralmente a gente trata só com papaína, certo, Carol? Geralmente eu não uso o ZZAP para halo. O ZZAP a gente usa sempre para alto, né? Lembrando que o ZZAP é uma mistura de papaína com DTT. E aí eu consigo, além de tirar o IgG com o DTT, eu tiro também o complemento. Então, ele dá uma melhorada ali naquela hemácia, como outras técnicas não dariam para alta absorção. Mas para halo, dependente do painel, então se é o painel que intensifica em enzima, a gente trata sim, mas só com papaína, a gente não faz de rotina o ZZAP. Lembrando que o DTT vai destruir alguns antígenos e que às vezes aquele autoanticorpo está direcionado a algum dos outros antígenos que a gente não está vendo. Então, apesar de eu também ter esse conceito com papaína, eu não gosto da ideia de estar tratando com ZZAP, mas eu sei que isso é a rotina de alguns serviços. Eu sei que a ProSangue sempre faz ZZAP na ala de absorção, mas nós fazemos com papaína apenas o tratamento. Lembrando nesse conceito, né, que os autoanticorpos são geralmente contra antígenos de alta frequência do sistema RH. Quando eu trato com papaína, eu aumento a capacidade de aquela hemácia estar absorvendo o autoanticorpo do meu paciente. Vocês estão fazendo com ZZAP, Carol? A gente fez recentemente uma com ZZAP. É só uma curiosidade mesmo. Se seria eficiente de outra forma. A gente faz só com papaína mesmo. E aí, mais alta absorção, praticamente 100% com ZZAP, porque a gente realmente quer esse benefício aí de tirar também um complemento, além de tirar IgG. Alguns serviços fazem, eu sei disso, alta absorção depois de cloroquina. Aí só lembrando que a alta absorção após cloroquina talvez não seja a melhor metodologia, porque a cloroquina pode reduzir a expressão dos antígenos do sistema RH. Então, além de eu não fazer o melhor jeito de tirar anticorpo, né, o ZZAP é melhor do que a cloroquina, eu também tenho esse detalhe que eu posso reduzir a expressão em vez de aumentar a expressão como eu gostaria, para grudar esses autoanticorpos contra antígenos de alta frequência do sistema RH. Tá? Mais alguém, gente? Tudo certo? Alguma dúvida, algum comentário? Então, tá bom. Naírla, muito obrigada. Semana que vem tem mais. Semana que vem, quem vai apresentar o caso é o Dr. Houston, do Hemocentro do Espírito Santo. E vamos aproveitar que antes das férias a gente vai ter mais, deixa eu ver quantas sessões, mais 2 sessões apenas. Aí a gente entra de férias das sessões, tá bom? Uma boa semana a todos e aproveitem as anemias hemolíticas autoimunes para aprender um bocado, né, desse desafio diário. Tchau, tchau, gente. Boa semana.